Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês mais uma vez, né, nessa edição pós-Drupa. Pós-Drupa, isso. E a gente está com um convidado internacional, um convidado muito especial aqui para gente, o Carlos Silgado. O Silgado é um consultor, especialista em processos gráficos. Ele editou por muitos anos a revista Artes Gráficas, a principal revista de artes gráficas da Colômbia. O Silgado é colombiano. E uma circulava revista em toda a América Latina, né? Exato, uma revista que circulava por toda a América Latina. Então, um prazer muito grande ter você novamente aqui, Silgado. Muito obrigada. Para mí también es un enorme placer, Tania, Hamilton, estar con ustedes hoy. Então, bora conversar, gente. Bom, no episódio passado, a gente olhou para o futuro. Nós antecipamos um pouco das tendências da Drupa. Eu fui ao pré-Drupa e trouxe algumas informações. Então, a gente abordou isso no episódio passado e a gente olhou para o passado. O que a gente fez, eu convidei vocês a me acompanharem na visita ao Museu Plantin Moretos, um museu que fica lá na Antuérpia, um museu maravilhoso. Quem não viu, recomendo muito que vejam o episódio passado. E neste episódio nós vamos falar do presente, nós vamos falar da indústria gráfica hoje, nós vamos falar do que aconteceu na Drupa, edição 2024, feira que terminou no dia 7 de junho, depois de 11 dias de evento. O Hamilton e o Silgado viveram intensamente a feira, né, pessoal? Así es. E realmente também, realmente. Eu tenho aquele relógio que mede passos, tem dia que ele explodia, ele falava, chega. Anda menos. Então a gente vai falar de conceitos, a gente vai falar de tecnologia, vamos nos aprofundar nessa Drupa. Bom, para começar, eu quero ouvir vocês, mas para começar eu quero saber o que de mais legal vocês viram na feira, o que de mais interessante. Não vale equipamento, não vale sistema. Vamos começar pelos nossos convidados, né? Vamos começar pelo Silgado. O que você viu de mais legal lá na feira, Silgado? Bueno, ustedes saben que participar en la Drupa también significa asistir a muchas fiestas. Entonces, hubo una... Não conta tudo, Silgado, não conta tudo. Conta! Hubo una en particular, claro, en un barco sobre el río. ¡Qué delicia! Sí, y tuvo de especial, no, tú la perdiste, Hamilton, y tuvo de especial que vino un grupo de baile que presentó los bailes y los cantos de la feria del carnaval de Colonia. Ustedes saben que en Alemania también se celebran carnavales, entonces hubo como aspecto central de esa fiesta un grupo de baile que le puso una nota de alegría y de color a esa noche que fue bastante fría y lluviosa en la primavera de Düsseldorf. Muito bom. E você, Hamilton, o que você viu? Eu não vou falar de festas, porque o Silgado foi em festas e eu fui lá trabalhar, tá certo? Então... Mas olha, em primeiro lugar, eu vi o que eu gostaria de ter visto, que é o que eu queria ver na feira. Quer dizer, embora ela um pouco menor, quem não está acostumado com as drupas anteriores, eles foram muito inteligentes e na largura dos salões diminuiu um pouco a largura. Então não se percebeu realmente muita diminuição, mas seja como for, por número de visitantes, ela foi efetivamente um pouco menor. Mas mais que tudo, eu vi um setor gráfico ainda pulsante, um setor gráfico inteligente, um setor gráfico tecnológico, um pouco mais diverso, quer dizer, empresas com mulheres no comando, jovens na feira. Acho que isso é bastante bom.
né? Eu ressaltei num texto recente que eu fiz, né, que a Drupa propicia encontro, né, e acho que essa Drupa, pelo tempo que passou da última, ela efetivamente propiciou um encontro do setor consigo mesmo. Havia muito questionamento em relação a isso. Então, eu até fiz uma metáfora dizendo que era um olhar no espelho, quer dizer, o setor se olhando no espelho, mas era um espelho invertido, o verdadeiro espelho mostrando o futuro que já existe, onde está, né? E onde se reflete as inovações em automação de sistemas, integração de processos, um fortíssimo incremento da produtividade, né? ênfase na redução de custos produtivos, sustentabilidade, soluções de impressão e acabamento em diversos níveis. Quer dizer, muitas tecnologias ainda fora do alcance imediato de muitas gráficas, mas como função da Drupa, mostrando os caminhos, mostrando o que eu chamo de ponto futuro, né? Para onde se tem que caminhar. Então, nesse aspecto, sem quebrar o microfone, gostei bastante. Joia. Então, o Hamilton falou dos números, então, aproveitando, vamos trazer alguns números dessa Drupa, né? Então, a Drupa terminou no dia 7, foram 11 dias de evento, e a feira recebeu 170 mil visitantes, vindos de 174 países, e 1.643 expositores, de 52 países. Depois dos europeus, a maior delegação foi a asiática, contribuindo com 22% do público, da audiência. Desses visitantes todos, metade se inscreveram como profissionais da indústria gráfica e seguidos a outra porcentagem maior de profissionais que trabalham na indústria de embalagens. Bom, pessoal, guardem esses números aí, porque no final a gente vai voltar a eles. Agora eu vou perguntar para vocês, gente, como é que vocês... A Drupa, ela sempre tem um apelido, né? O pessoal, a Drupa disso, do JDF, do CTP, da impressão digital. Então eu quero saber o nome que vocês estão dando, vão dar nos artigos que vocês vão escrever sobre essa Drupa. Vamos lá, Silgado, você está chamando ela a Drupa do quê? Qual apelido você deu para a Drupa 2024? Bueno, yo no tengo duda en ponerle un apellido. Yo la llamaría la Drupa de la industria gráfica 4.0. ¿Y por qué? Porque creo que en esta ocasión todas las tecnologías habilitantes de la industria 4.0 para la industria gráfica estuvieron allí. Todas estaban allí presentes. Ya no falta ningún elemento para que la industria gráfica evolucione en esa dirección. Está la impresión comandada por datos, en el caso de las prensas offset, por ejemplo. Está la impresión digital aplicada a cientos de campos diferentes. Están los flujos de trabajo sobre la nube. Es decir, la integración de procesos sobre una base digital está realmente completa. Entonces, por eso yo diría que es industria gráfica 4.0. Ese sería el apellido que le pondría esta vez a la Drupa 2024. E você, Hamilton? Bom, eu chamei, inclusive, lá mesmo, e em conversas, e até a possibilidade de até entrevistas que a gente participou, eu chamei de automação sustentável. Né? Havia uma preocupação com a sustentabilidade em todos os sentidos, e a automação, exatamente como o Coelho disse, que é a utilização das tecnologias habilitadoras, né, indústria 4.0, 5.0, etc. E a automação estava em todos os lados. Então acho que a automação sustentável fica um bom título para a Drupa desse ano, no meu ponto de vista. Legal, gente. Bom, então vamos lá emendando, né, que vocês já levantaram alguns pontos aqui. Eu queria que vocês falassem sobre os principais conceitos que vocês viram expostos, que foram levados lá para Düsseldorf a partir dos estandes, né, e a partir das apresentações dos expositores. Quais foram os principais conceitos para vocês? Olha, eu diria o seguinte...
fazendo uma listagem desses principais conceitos, eu diria o seguinte: a automação inteligente, quer dizer, automação é evidente, uma automação inteligente e a aplicação da inteligência artificial em todos os níveis, ah, muita ênfase em função disso na produtividade e também na que se chama de eficiência inteligente, né? Equipamentos, softwares, robótica, né? E como o Carlos disse, das tecnologias da indústria 4.0 e 5.0. A questão da versatilidade produtiva, porque esse é o caminho da indústria, quer dizer, você ter possibilidade na produção de trabalhar do aos milhares, né? Na integração de sistemas, na integração de processos, né? Acabamentos diferenciados, né? Temos alguns equipamentos realmente diferenciados em relação a isso, né? Como a gente já falou, a questão da sustentabilidade, seja da economia de energia, seja a eliminação de desperdício, seja de produtos sustentáveis, né, geração de produtos sustentáveis, né. E um processo muito forte num conceito de integração que vem do cliente para fornecedores, para gestão interna, para o fluxo digital, regressando ao cliente e regressando ao mercado. Acho que esse é um conceito que foi muito visível e sensível na feira, né? E isso que eu chamo também de gestão integrada e inteligente. Acho que essa listagem, para mim, reúne os principais conceitos da feira. Bastante coisa, né, Hamilton? E você, Silgado, o que você quer levantar? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con los puntos que has señalado, Hamilton. Yo solo quisiera, digamos, redondear esto con la siguiente idea. Creo que es importante ver que toda esa tecnología permite revalorizar a los medios impresos, a los productos impresos. Ese sería uno de los fines últimos de toda esta tecnología. Creo que el medio impreso va a seguir teniendo una fuerza muy importante, aunque todo el ecosistema de la comunicación sea digital. De todas maneras, el medio impreso, tanto por sus cualidades visuales como táctiles, como por la posibilidad de integrarlo, conectarlo con Internet y con muchas aplicaciones de marketing digital, creo que toda esa tecnología en realidad sirve para revalorizar los medios impresos y que en esa dirección se debe apreciar la importancia de esas soluciones tecnológicas. Perfeito, perfeito, Silgado. Agora vamos para a prática, pessoal. Quais sistemas, o que vocês viram de avanços? Vamos falar de exemplos de avanços que vocês viram, coisas significativas na feira. Quer começar, Silgado? Bueno, tal vez a mí me gustaría comenzar por mencionar algunos avances desde el punto de vista de los sistemas de impresión, tanto convencionales en el caso del offset como digitales. Me gustaría concentrarme en eso. En el caso de la impresión digital, hay una cosa que siempre ha sido muy visible en la feria y es el hecho de que los grandes fabricantes de prensas offset en todo el mundo hacen mucho énfasis en la velocidad de las máquinas con la que imprimen las máquinas. Sin duda ese es un factor de productividad muy importante, aunque desde mi punto de vista no puede ser el decisivo en muchos de los casos. Pero aún así es un aspecto que se resalta bastante. Entonces pudo verse como, por ejemplo, Koenig & Bauer ha hecho mucho énfasis en que su prensa rápida 106 en el formato que llamamos B1 o de 70% ya alcanza 22.000 pliegos por hora. Heidelberg, por su parte, dijo, sí, nuestra prensa 106 XL alcanza 21.000 pliegos por hora. Y lo hace efectivamente. Komori dice, mi prensa Litron Advance camina a 18.000 pliegos hora. Só um minutinho, Silgado. Só, pessoal, pliegos, folhas, tá? Tantas folhas por hora. Manda ver aí, Silgado. Y en el caso de
Ryobi Graphics Technology, que es una firma también muy importante, están 17.100 pliegos o hojas por hora. Perfeito. Ok. Eh, como se ve, esa competencia todavía existe. Pero detrás de todo esto hay algo todavía que considero yo mucho más importante, y es lo siguiente. Cada una de estas prensas que he mencionado son prensas que tienen ya una cualidad muy destacada, y es el hecho de que pueden operarse de una manera asistida o autónoma. Eso es muy importante. La antigua prensa, operada por el operario, simplemente manejada por el operario, está quedando atrás, y ahora hay una prensa asistida que guía al operario y que sustituye muchas de las operaciones que hace el operario. Y eso ya se generalizó en la nueva generación de prensas offset. Y la otra característica de las prensas offset en este formato es que están especialmente configurables para las aplicaciones de empaques. Está claro que para la impresión offset, la producción de empaques en medianos y elevados tirajes es su mercado natural, y va a subsistir y a desarrollarse ahí por muchísimo tiempo. Eso en cuanto a la impresión offset. En cuanto a la impresión digital, a mí me gustaría mencionar lo que considero que es el caso de éxito más importante que tiene la impresión digital en este momento en relación con los empaques, y es la impresión digital de etiquetas en formato estrecho o angosto. Mm, Banda ese es el estreita, né? Que é o Isso. banda. inverso da banda estreita, né? Sí, la E llamamos en empaques, pessoal, español. é embalagens, tá? Só para Sí, constar. sí, exactamente. Banda angosta, le decimos nosotros. Y allí hay esto es un caso de éxito muy, muy importante. Hoy en día hay más de 5.000 prensas en ese formato instaladas en el mundo. Esto es una expansión notable de la impresión digital en los embalajes. Quase igual a quantidade de landas instaladas. Né? No, no es el caso de Landa, que es un Ah, caso, não, es não, una não, 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 tecnología. nós temos 55. Brincadeira. Bueno, ese es un caso muy especial que no quisiera comentar por ahora, pero en la etiquetas en banda angosta o estrecha, realmente, eh, bueno, hay una tecnología líder, que es la de HP Indigo. Sin duda está adelante y presentó ya en Drupa como una solución comercial. La prensa que llaman la B12 es una prensa que camina o corre, más bien, a 120 metros lineales por minuto. Eso es una producción industrial, mm, completamente industrial y confiable. Pero detrás de ese líder en ese campo hay en este momento más de una decena de proveedores de tecnología confiables, completamente confiables, que están allí en ese campo. Está Canon con una prensa que se llama Label Stream. Está Durst con una prensa que se llama Tao. Está Seikon, que tiene dos tecnologías, la Panther y la Lion. Eh, Está Screen, de tal manera que ese es un campo en el que quienes están participando de ese mercado de las etiquetas, o están eh, integrándose a ese mercado, cuentan con soluciones tecnológicas muy importantes para distintas escalas de producción, de tal manera que ese sería como los dos aspectos que en relación con impresión deseo mencionar. Perfeito. Eu quero complementar o que o Carlos está dizendo também em relação ao avanço digital no campo da offset, né, com as máquinas chamado B2, que é o 50 por 70, é a meia folha, ou um quarto de folha, que hoje você tem uma variedade, todas as marcas têm suas máquinas. Hoje a própria Heidelberg anunciou uma parceria com a Canon, mas as outras têm.
as próprias máquinas, os próprios fabricantes de equipamentos digitais, que também tem suas máquinas. A Fujifilm, por exemplo, tem 3 máquinas digitais no formato B2, para diferentes aplicações, uma para embalagem, uma para promocional, uma inclusive com toner seco, né, com dry toner, fora a HP, que já tem a sua máquina agora 120K. Então, esse é um mercado que de tiragens mais baixas e de formato menor de máquina, que vem efetivamente tomando o espaço da offset. A offset vai se concentrando em formatos maiores e em maiores volumes de produção. Mas foi impressionante ver a quantidade de máquinas, até pela junção dos fabricantes de equipamentos digitais com os fabricantes de offset, Koenig, Durst, Komori e outros, que apresentam soluções dentro dessa linha, né? Es verdad. algumas... Es verdad. Incluso déjame comentar también un dato que puede ser interesante, aunque tal vez es una realidad que hemos visto, pero a veces no se cuantifica. Y es el hecho de que en una de las conferencias de prensa a la que tuve por oportunidad de asistir, me llamó mucho la atención el hecho de que se mencionara de que en el formato que llamamos de cuarto, hasta cuarto, ¿sí? Hasta cuarto de pliego. Sí. En ese formato... Quarto de folha, isso. Ajá, cuarto... Ajá. Quarto de folha, sabe? Cuarto de folia, sí, ok. Sí. En ese formato, globalmente en el mundo, ya más del 90% se produce, la impresión se hace con máquinas de impresión digital. Es decir, los sistemas convencionales tipo offset en ese mercado del cuarto están ya en retroceso total. Y lo que tú señalas, en el formato B2, por ejemplo, y en el formato B1, están entrando las prensas digitales, especialmente inkjet, no solo inkjet, pero sí inkjet. Y creo que allí ya la industria en esta próxima década se va a encontrar con una total complementariedad de el sistema offset y los sistemas de impresión digital aplicados al mercado, tanto comercial como de embalajes. Isso foi bem visível, que era uma tendência que já vinha, você ter produções, processos hoje mesclados, e se muitos que utilizam equipamentos analógicos de flexo, offset, etc., que já vinham há algum tempo integrando com sistemas digitais, isso será cada vez mais, diria, essencial e necessário em muitas das produções, né? Então, acho que isso ficou claro. E, consequentemente, você tem que ter sistemas de comando, de planejamento, de gestão da produção, em que envolve os 2 sistemas, ou até mais processos, para ter uma melhor produtividade. E daí vem toda essa questão de integração de sistemas. Tá certo? Sim, assim é. Uhum. Perfeito. E além da impressão, gente, vamos levantar outros pontos. Evidente que a parte de acabamento ela vem acompanhando esses movimentos, quer dizer, você tem um número muito maior de equipamentos de acabamento voltados às impressoras digitais, né? Seja uma Duplo, seja uma Hunkler, que é da Miller Martini. A Miller Martini tem diferentes aplicações para isso, né? Isso é notório. Mas eu queria ressaltar também, por exemplo, uma máquina que é inkjet, da Nozomi, da EFI, que é a X5, uma máquina absolutamente inovadora apresentada, onde você tem 4 entradas de cartão papelão ondulado, né, revestido, e você pode, ao mesmo tempo, sair com 4 caixas montadas, diferentemente impressas até 7 cores. Não é exatamente para se colocar dentro de uma gráfica. Formatos diferentes? De formatos diferentes. As caixas podem ser de uma caixa pequena ou uma caixa grande, feitas ao mesmo tempo,
né, de passagem pela máquina. Ela passa, imprime e tem as diferentes saídas para formatação de caixa. Esse é um aspecto que junta a empresa de acabamento com as máquinas de acabamento, com a máquina impressora, de uma forma absolutamente inovadora. Não é, infelizmente, uma máquina para gráficas, porque essa é uma máquina que provavelmente quem vai usar vai ser a Amazon, vai ser o Mercado Livre, vão ser então o essas foco é o empresas de e-commerce logística. aí, é isso? Foco é o e-commerce. Empresas de logística que recebem o material, produzem a embalagem e colocam dentro dessas embalagens. Mas, então, na área de acabamento, vem acompanhando essa evolução da impressão de uma forma bastante avançada. Falando de acabamento, embora não seja só acabamento, mas para você ver a mudança de conceitos, a Bobst, por exemplo, que é muito famosa pela sua área de acabamento, embora seja também muito forte na parte de impressão e flexografia e integração de flexo com outros sistemas, ela apresentou, o stand da Bobst era vazio, ela só apresentava uma máquina, que era uma máquina conceito, dizia, que ela, em tese, poderia imprimir em cartão, em papel, em flexo, em digital, e outros sistemas em uma única passada, quer dizer, você alterando em função do equipamento, mas ela estava lá simplesmente para mostrar o conceito, não era exatamente uma máquina de mercado, porque a Bobst agora se apresenta como uma empresa de software, mais do que uma empresa de equipamentos, uma empresa de software, onde ela diz que ela faz parte do fluxo digital do cliente, da geração do material, ela materializa a impressão, tá certo? Mas dentro desse fluxo digital, onde ela trabalha fortemente com o conceito agora de consultoria, de assessoria, de ajuda ao cliente nesse sentido. Então, é uma mudança de conceito interessante, mas que mostra que desde a concepção do material gráfico, a sua produção, impressão e acabamento é um processo cada vez mais integrado ao mercado, integrado ao cliente. Isso vai totalmente ao encontro daquilo que o Carlos falou há pouco, né? A indústria 4.0, eu acho que isso, né, Silgado, eu acho que vai ao encontro daquilo que você falou, não é isso? Sí, 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 desde luego está completamente en esa línea. Y bueno, hay un producto que me gustaría mencionar también, ya que tú señalas que digamos algo más fuera de impresión, y es, tuve oportunidad de tomar un poco de contacto con una solución de flujo de trabajo de ESCO que se llama Phoenix, que me pareció muy interesante. En la industria gráfica ya estamos acostumbrados a las soluciones que automatizan la preprensa, ¿no es cierto? Que incorporan los archivos, hacen el preflight, hacen el contacto con el cliente, preparan los archivos de salida. Todo eso está hoy en día automatizado y muchas empresas ya lo usan. Pero el tema de integrar toda la gestión, los equipos, las máquinas y todos los procesos es un poco más complejo y a veces los sistemas son cerrados, es decir, hay un proveedor, los proveedores de prensa software todos ofrecen eso, pero lo ofrecen para su marca y entonces integrar equipos de otras marcas, de otros orígenes, a veces no es tan fácil. Y encontré, es por lo menos la promesa de esa solución que menciono, Phoenix de ESCO, encontré que ellos están tratando de hacer justamente una gestión integrada que permite integrar equipos, máquinas, soluciones de distintas marcas, de distintas procedencias. Y me parece que ese es un producto que vale la pena tener en cuenta hacia adelante, porque la realidad de las empresas gráficas es que tienen equipos y máquinas de distintos orígenes y marcas, y es lo normal. Y automatizar e integrarlos no es tan fácil, y contar con una herramienta como esta podría ser un paso adelante bien importante. E tem um outro aspecto, né, que falamos de acabamento e falamos em complementos, que foi a parte de robótica também mostrada na feira, né? Quer dizer, diversas soluções de robótica para a área de acabamento, seja fechamento de embalagens ou na área editorial, na terminação, colocação dentro de caixa, o transporte de folhas para as impressoras, há diferentes formas de robôs que já existiam e vão sendo aprimorados e foram
mostrados na feira, que chamou a atenção de muita gente também. Claro que a feira deu muita ênfase a um sério problema que a indústria gráfica tem hoje, que é de atração de profissionais, né? Na Europa e Estados Unidos, mais ainda, a atração de mão de obra de forma geral, né? A carência de mão de obra de forma geral. Então, essa automatização, especialmente nesses aspectos, onde entra robô, etc., atende à falta de pessoal para isso. Em relação ao pessoal especializado, isso é uma longa discussão que acho que o pessoal do Senai que estava lá pode contribuir muito em relação a isso. Quer dizer, eu vi preocupações, por exemplo, a apresentação da HP é extremamente impactante, que foi na feira, não só porque ocupou um hall inteiro, mas a sua apresentação dos seus conceitos, que ele chama de automação inteligente, mas mostrando o seguinte: olha, em uma semana a gente prepara qualquer impressor, porque a máquina vai fazer tudo por ele só tem que acompanhar e comandar. Né? Então, seja da gestão de Desconfio cores... quando escuta esse tipo de coisa, hein? Em uma semana prepara o seu operador. Desconfio. É exatamente isso, mas veja, esse é o enunciado, quer dizer, a máquina vai fazer tudo, seja a gestão de cores, etc, etc. O quanto isso efetivamente na prática funcione é o que se tem que ver, efetivamente como as coisas acontecem dentro da gráfica. Mas o que eu estou dizendo é a exacerbação desses conceitos, no sentido de que, olha, você vai depender cada vez menos de pessoas, por isso que eu falei que vale muito essa discussão. O próprio pessoal do Senai, que tem uma crítica em relação a porque eles formam pessoas, tá certo, para isso. Até onde isso vai, até onde não vai. Mas foi uma das ênfases da feira em função de um problema sério que existe hoje nos Estados Unidos e Europa em relação à mão de obra e mão de obra especializada. Eu acho que já abre porta para a gente discutir justamente isso, né? A gente está falando do que foi apresentado lá e que atende às necessidades da indústria gráfica e, em muitos momentos, a necessidade da indústria gráfica europeia, que vive essa questão, eu acho que de uma forma muito mais forte do que aqui. Então, tendo em vista esses conceitos e esses equipamentos, né, que vocês falaram e os conceitos que vocês apresentaram, como é que as gráficas brasileiras, as gráficas latino-americanas, as gráficas aqui podem aproveitar esses conceitos? E aqui eu não estou falando de investimento puro e simples, né? Vamos comprar isso ou aquilo. Eu estou falando de mudança de estratégia, né, de postura. Como é que vocês veem a indústria aqui olhando para o que foi apresentado lá em Düsseldorf? Quer falar, Carlos? Sí, puede ser. Me adelanto entonces en este tema. Creo que es muy importante que se creen oportunidades a través de talleres, seminarios, centros de tecnología, para que el empresario gráfico y el profesional gráfico vea en la práctica cómo se están integrando los procesos, cómo funciona esta industria gráfica 4.0, que es la industria que va a quedar. Esa es la que va a existir, no va a existir ninguna otra. Y es muy importante que existan esos talleres, seminarios, talleres prácticos, centros prácticos, donde realmente se pueda ver las posibilidades de esas tecnologías, cómo se integran, y a partir de allí que el empresario gráfico tome nota del potencial que tiene esas tecnologías, qué le pueden aportar, resuelva dudas, porque sin duda son tan avanzadas que implican muchas dudas, muchas preguntas. ¿Qué se puede obtener realmente de esto? ¿Son inversiones demasiado costosas o son inversiones que pueden hacerse gradualmente? ¿Son una revolución o son herramientas que me permiten evolucionar gradualmente, pero en esa dirección? Entonces creo que allí hay un trabajo muy, muy importante en el que tal vez los centros de formación, las asociaciones gráficas y sin duda los proveedores deberían crear oportunidades para tomar un contacto más profundo
de las herramientas de la industria 4.0 aplicadas a nuestra industria, no en general. En general también es importante, desde luego, pero es muy importante la fase que es aplicada a nuestra industria. Tal vez esa es la idea principal que yo tengo. Hay que ponerse en contacto en la práctica con esas tecnologías, su utilidad, sus ventajas, su competitividad. E é um processo de mudança, que é um processo de mudança, eu digo, um pouco mais profunda, tá? Porque ele muda muito dos conceitos originais do setor gráfico em relação a ir no cliente, conseguir um trabalho, produzir, entregar, está tudo bem, ou seja, é um processo muito mais integrado hoje. E a partir do momento que a empresa avança na questão de automação, é uma mudança cultural também da empresa, a questão do pensamento digital, como trabalhar a transformação digital, como trazer isso para dentro, como integrar os colaboradores que passam a ter novas funções em função disso, novas exigências. Há uma nova liderança, inclusive com as novas gerações, tá certo? Que tem que ser mais participativa, tem que ser mais imersiva, ele tem que olhar o cliente de uma outra forma, como é que ele pode se integrar no fluxo de suprimentos do cliente, como é que ele pode ser parte disso, como ele pode trazer soluções para o cliente. Então, é uma mudança bastante forte. Eu já tenho sentido, andando pela nossa América Latina, não só do Brasil, empresas que de repente, e não são só pequenas, que de repente se veem perdidas em relação ao cliente, que começa a ter opções de compras, que parece aquela história, o sujeito não está nem pagando papel, e não é bem isso, ele está entrando num processo de automação que traz melhoria de custos de produção, que permite com que ele pratique esses preços. E que outros que têm uma produção estanque, não atualizada, muito dependente de mão de obra e improdutiva, não consegue acompanhar. Então, essa é uma mudança mais profunda, mais forte, que vai exigir, como o Carlos disse, um conhecimento, um envolvimento, um processo de trazer para dentro e repensar os seus propósitos para poder estabelecer uma nova visão, isso junto com todo o seu pessoal. E isso tem de partir perdão, Silgado, isso tem que partir da diretoria, isso é uma postura do empresário, né? Do executivo. Isso é de cima para baixo, não tem jeito. Estoy de acuerdo con esto último que tú resaltas, Tania, que parte del empresario, pero yo quisiera destacar una cosa, y es que no es una necesidad individual, es una necesidad colectiva de la industria. No es para el empresario que es pionero. No, es para todos, para el pionero que lo necesita, pero para los que vienen detrás que también lo necesitan. Entonces yo creo que viene un vuelco en la formación, en la dirección de las empresas, y por eso es que considero que crear este tipo de centros de aplicación de la tecnología de Industria 4.0 para la industria gráfica es una necesidad grande e importante en todos nuestros países. E a indústria como um todo tem que continuar valorizando o material impresso, tá? Isso é importante, porque é muito fácil se cair também integralmente no digital. E há muitos caminhos ainda para o material impresso e que a própria indústria tem que saber valorizar isso, através exatamente dessas aplicações, que são soluções que muitas vezes o cliente não sabe. Você não levar isso adiante, não colocar isso adiante, muito material impresso vai se perder ao longo do tempo em função disso. Perfeito, gente. Bom, para fechar, eu proponho que a gente olhe a Drupa como um evento de negócios. Né? Eu quero ouvir de vocês qual é o futuro, o que vocês acham, o que vocês pensam para o futuro da Drupa. Apesar da vibração e, né, do material que a gente viu sendo divulgado ao longo da feira, a gente sabe que a Drupa vem encolhendo desde os anos 2000, desde daquela edição histórica que aconteceu, né, a Drupa 2000. Então, eu vou trazer só uns números aqui para vocês, né?
A primeira drupa do século XXI, aí a drupa do ano 2000, ela atraiu 430 mil visitantes, 1.943 expositores. Nesse público, nós tivemos lá no ano 2000, 2.001 brasileiros estiveram lá representando 927 empresas. A edição passada da Drupa, de 2016, foram 260 mil visitantes, 1.828 expositores. E nesse ano, retomando os números que eu falei lá no começo, e agora 170 mil visitantes e 1.643 expositores. É preciso lembrar aqui, né, gente, que esse não é um fenômeno exclusivo da Drupa, esse é um fenômeno das feiras, né? As feiras, como modelo de negócios, elas vêm sendo questionadas aí há 10, 15 anos, né, diante das mudanças que aconteceram na forma como se produz, se distribui e se consome informação. Então, essa é uma mudança, né? Então, eu quero que vocês olhem para a Drupa diante desses números, né? Que não é uma coisa exclusiva da Drupa, e sim algo que está relacionado às feiras de negócio, a esse modelo. Então, me diga, falem aí o que vocês acham, qual que é o futuro da Drupa? Começa você agora, Milton. Pode ser. Olha, eu espero estar errado, mas eu acho que essa foi a última grande Drupa. Não estou dizendo que não vai existir daqui em 2028. Acho que ela vai existir. Acho que ela vai ter problemas com algumas marcas. Veja que para essa Drupa tivemos 25% de expositores chineses, porque a Drupa bloqueou, não permitiu que mais expositores chineses participassem, porque tinha uma lista de espera muito grande. E essa grande queixa de muitos expositores, porque os chineses são subsidiados, são pagos pelo governo para estar lá, e eles têm que arcar com todos os custos, e os custos são altíssimos. Uma pessoa me falou que um ponto de internet lá estava 10 mil euros nos estandes para poder se instalar nos estandes. Então, o custo, por exemplo, as empresas que não são da Europa têm que trazer equipamentos e montar equipamentos, é absurdamente alto. Então, mas essa era uma Drupa especial, porque depois de 8 anos você tinha que estar presente, você tinha que mostrar aquilo que eu falei, o setor tinha que se olhar cara a cara. E eu receio que para os próximos 4 anos isso vai se espalhar um pouco em função principalmente desses custos. Eu espero sinceramente que não, mas eu acho que esse é o caminho que deverá acontecer. Essa diminuição que houve para essa, ainda assim eu acho fantástico, número fantástico, 170 mil visitantes, a quantidade de expositórios fantástico, adequado à própria redução do setor. Mas eu temo para a Drupa, tanto quanto aconteceu com todas as grandes feiras gráficas do mundo, eu temo que ela, para a próxima, tenha esse tamanho, principalmente em função dos custos e todas as formas hoje de comercialização que existem. Não sei o que o Carlos pensa disso. Só antes do Silgado falar, quer dizer, os chineses eles são subsidiados pelo governo chinês para estarem lá. E a Drupa teve que falar, não, pessoal, agora não cabe mais, é isso? Para manter um certo equilíbrio, porque eles já chegaram a ser 25% da feira. Se a feira permite, eles poderiam ter sido 30%, 35% ou 40% da feira. Entendi. E aí traria um desequilíbrio em relação a outros países e outros mercados. Mas porque para os outros é muito caro participar. E você, Silgado? Bueno, sí, estoy de acuerdo con que el nivel de asistencia de esta Drupa en el año 2024 pues refleja el tamaño de la industria, refleja su evolución, y yo creo que va a seguir siendo más o menos de ese tamaño. Pero a favor de la Drupa, yo sí quisiera decir que la Drupa siempre sorprenderá, y por muchas razones. La primera de todas es que es una verdadera feria industrial. Una feria en la que las aplicaciones están ahí, los productos están ahí. El interesado puede ver, tocar, palpar, hablar con el técnico, con el que desarrolló la tecnología. Eso es insustituible, eso es maravilloso. Primero eso. Segundo, no existe en la industria gráfica
exhibición de tecnología de más alto nivel que en el mundo que la que hace la Drupa. Su nivel es altísimo en cualquier campo que tú elijas, en cualquier campo. El software, las máquinas, los equipos, los sistemas complementarios, las materias primas. eh, no hay nada superior en el mundo hasta ahora. Y, y hay otro aspecto que es difícil de cuantificar, pero que yo diría que tiene una cifra muy, muy grande. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si uno mira de forma detallada la gran cantidad de productos, aplicaciones, soluciones que se presentan en eh, la Drupa fácilmente tiene decenas de miles de nuevos productos, decenas de miles de soluciones. Eso es grandioso. Eso es, sea que tú vayas a resolver problemas porque quieres modernizar el troquelado rotativo o el Troquelado troquelado, é o corte-vinco. Troquelado é corte-vinco. ajá, rotativo o plano. Tú vas a encontrar cientos de herramientas útiles, de métodos con los que mejorar. Entonces, yo diría que hay allí una estadística que, digamos, o un número que yo quisiera aportar, que es el inmenso número de soluciones a las que es posible acceder en una feria como la Drupa, y que yo digo fácilmente son decenas de miles de novedades. Yo diría eso. Ah, verdade. Verdade, verdade. Só acrescentando duas coisas, quer dizer, realmente essa total de investimento na indústria, esse é outro fator relevante para a gente. Se fosse uma indústria tão decadente, não haveria tanto investimento. Segundo, o número de brasileiros. Eu realmente não sei quantos foram, mas todo mundo via brasileiro em tudo quanto é canto dessa feira, tá certo? Então, eu não sei quantos foram, contados ou não, mas estavam todos lá, tenho essa sensação. Gente, eu já pedi os números, esses números específicos para o pessoal da Drupa. Até hoje, até o dia que a gente está gravando, eu ainda não tive a resposta, mas eu vou colocar lá no descritivo do episódio, gente. Então, eu coloco lá depois para vocês o número total de brasileiros assim que esse número chegar. Joia? Muy bien. Maravilha. Bom, Silgado, te agradeço muito esse compartilhamento de informações. Ótimo, amei ter você aqui de novo. Muito obrigada, viu? Yo soy el que está agradecido. Muchas gracias. Obrigado. E lembrando, Tânia, que o Silgado agora é articulista da revista Abigraf. Da revista Abigraf, está com a gente na escrevendo revista sobre também. tecnologia. Es verdad, estoy muy, muy contento de participar allí. Unindo o digital aqui do Ondas com o impresso da revista Abigraf. É isso aí. E sabe o que ele me falou lá no segundo dia? O quê? Falou, Milton, eu já vi tantas coisas que eu já tenho mais 2 artigos para frente prontos. Que delícia! É verdade. Muito bom, gente. Acompanhem também o Silgado na revista Abigraf, pessoal. Bom, gente, antes de finalizar, eu quero agradecer muito a todos vocês, a nossa audiência no YouTube, nas plataformas de áudio, pessoal que segue o Ondas nas redes, que compartilha, que comenta. Isso aí para nós, gente, é ouro, é muito importante. A gente precisa do seu compartilhamento, do seu like, do seu comentário, das suas estrelas, da sua favoritação. Isso é muito importante para a gente, tá? E em nome de todos os nossos ouvintes e seguidores, eu quero mandar um grande beijo para o Rubens de Campos, lá da Abigraf Paraná. O Rubens interagiu com a gente lá no post do episódio passado e ele fez um comentário, eu vou ler aqui para vocês, gente. Comentários do Rubens de Campos. Acabo de assistir ao vídeo, sensacional, e também me senti como você, inserido na ilustração do Plantan ou Plantin. Uma aula da importância da indústria gráfica na disseminação do conhecimento e do progresso humano. Parabéns e obrigado. Rubens, a gente que agradece, muito obrigada pelo comentário, um beijo enorme para você. E ele está comentando justamente a parte em que eu faço a visita pelo Museu Plantin Moretos, ou Plantan Moretos,
E convido vocês também, quem não assistiu, a assistir o episódio, que tá muito legal. Então, um grande beijo, Vale muito a Rubens. É isso aí, gente. Deixem o seu like, a sua curtida, comentem, deem 5 estrelas. E para quem quiser falar com a gente, também tem o nosso e-mail, né, Milton? É isso aí, é o Ondas Impressas Podcast, tudo junto, @gmail.com. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um grande beijo. Abração, Tânia, beijão para todo mundo, um grande abraço, Silgado. Buen beijo, día. gente. Tchau, Buen tchau. día para todos. Gracias.